Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo Introdução à Informática, hein? Na aula de hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre o conceito, a história por trás da informática, como se deu a evolução, os primeiros equipamentos, as primeiras ferramentas. Vai ser uma aula bem legal e eu conto com a participação de vocês. Vamos para a aula? Bom, antes de mais nada, antes de começar a falar de informática, a gente tem que entender que a evolução dos computadores, ela acompanhou a evolução humana. Então, durante toda a evolução do ser humano, sempre se teve a informática. Não como a gente tem a informática hoje, mas a informática que eu falo, nos sistemas de contar, nos sistemas para armazenar as informações, e sempre a informática esteve introduzida, no nosso meio. O ser humano ele sempre caminha lado a lado com a informática e hoje, sem dúvida, sem medo de errar, é uma das principais áreas do conhecimento que a gente tem, é a informática por essa flexibilidade, por essa facilidade de introdução na nossa vida, no nosso dia a dia. Para a gente começar a falar então um pouco sobre a história do computador, a gente tem que conhecer uma das principais ferramentas que ajudaram no crescimento de fato da informática dos computadores. E o primeiro instrumento que a gente tem é esse que vocês estão vendo na imagem aqui, que foi o pontapé inicial, o surgimento da informática, que foi o ábaco. Esse instrumento que vocês estão vendo aqui, ele foi criado lá na China e a função dele, de fato, era fazer contas, fazer cálculos. E com esses cálculos era muito mais fácil você utilizar o ábaco para realizar somas, cálculos, do que simplesmente fazer de cabeça, fazer um dedo, sei lá, a forma como eles utilizavam, Mas o ábaco, nesse ponto, facilitava muito o aprendizado, que as pessoas conseguissem realizar cálculos de uma forma mais rápida e mais simples, dinâmica. E o ábaco, ele surgiu lá no século V a.C., já surgiu o ábaco, e dali já surgiu, de fato, a gente pode ser considerado o primeiro computador que existiu, então seria o ábaco, é um pontapé inicial da informática, da história da informática. A gente também teve alguns outros instrumentos que ajudaram muito no processo da evolução da informática. Um outro exemplo é a régua de calcular. Essa régua de calcular, ela já, ela foi uma grande evolução, porque ela foi a mãe das calculadoras. Porque com ela surgiu a opção e a versatilidade de poder fazer cálculos mais complexos que o ábaco não resolvia, e que com ela você já tinha uma solução. A gente consegue ver alguns detalhes aqui da imagem e que ela já trazia ali para você as numerações, e essas numerações, dependendo do ponto que você posicionava na régua, ela te trazia o resultado daqueles cálculos. É claro que era uma ferramenta muito limitada, mas para a época era algo muito inovador. A possibilidade de se calcular sem ter que se fazer muitas contas, sem ter que se ter muito trabalho, uma coisa mais rápida, já era algo muito inovador. Então a gente tem essa régua de calcular, que também fez parte da essência, do pontapé inicial da informática de um contexto geral. E depois desses dois instrumentos que eu mostrei para vocês, o primeiro o ábaco e a régua de calcular, surgiu um terceiro instrumento, que esse foi fundamental na informática como a gente conhece hoje, nos computadores, que são softwares, que são programáveis, que foi esse tear, que ele era desenvolvido para a fabricação de tecidos. Ele ajudava no processo de criar tecidos, malhas, tecidos mesmo de algodão na época, e ele era bacana porque ele trabalhava com um sistema de cartões perfurados. O que seria isso? Se você quisesse que a máquina trabalhasse, que a máquina parasse, que ela fizesse um ponto diferente, que ela executasse as ações, você inseria nela um cartão perfurado que, de acordo com as perfurações que o cartão tinha, a máquina executava uma atividade, ela executava uma função. E daqui, desse equipamento, dessa máquina, desse tear, que surgiu a informática como a gente conhece hoje. Foi daqui que surgiu, então, toda a ideia de computador que se tem hoje. É graças a essa máquina que ajudou bastante o crescimento, a fama, digamos assim, da informática. E é claro que não foram só essas ferramentas, tiveram diversas ferramentas, diversos instrumentos que contribuíram para o crescimento da informática,
Mas essas três foram as principais e as que eu gostaria de comentar com vocês hoje nessa aula, mostrar a sua importância. Cada uma dessas máquinas tem a sua representatividade e a sua importância. Todas elas juntas entregam o que a gente tem hoje, digamos assim, né? Esse mundo da informática. E eu não posso deixar de esquecer de comentar para vocês também que lá no século XIX teve um matemático inglês que se chamava Charles Babbage, que ele criou, né? Ele foi digamos assim, o pai da informática nesse ponto, né? Pois ele criou uma máquina analítica que, a grosso modo, ela é comparada aos computadores atuais. Ele usou o fundamento dessas três ferramentas que eu mostrei, desses três instrumentos, e conseguiu criar o primeiro computador, digamos assim, dessa era moderna. A grosso modo, é claro, né? Ele não tinha todas as peculiaridades, todas as funções que a gente tem hoje, mas a grosso modo, esse inglês, esse Charles, ele foi o pai da informática e muitos cientistas o consideram como o pai da informática por ser capaz, né, de criar essa primeira máquina. O que essa máquina fazia para ele ser considerado o pai da informática? Ela era capaz de realizar vários cálculos matemáticos. Assim como o ábaco e também como a gente tinha na régua de calcular, ela fazia os cálculos matemáticos de adição, subtração, divisão e também multiplicação, né? Porém, ela ia além, ela trazia cálculos de raiz quadrada, logaritmos, cálculos matemáticos no geral. Isso foi um grande avanço na informática como a gente tem hoje. Nas próximas aulas a gente vai começar a entender um pouco mais sobre informática, mas eu já quero te dar uma pequena pincelada. Lembre-se que o computador, como a gente conhece hoje, né, na informática, nada mais é do que uma máquina de calcular. Independente da tarefa, independente do que você faça no seu computador, para você pode ser que seja uma imagem, um desenho, às vezes uma interatividade, um áudio, mas para o computador aquilo é texto. Aquilo não é texto, aquilo é cálculos, né, numéricos, aquilo é binário. E a gente vai descobrir um pouquinho sobre isso nas próximas aulas, dessa diferença, né, de como o computador interpreta as coisas e como ele consegue realizar tudo isso. Mas não se esqueça, sempre, tudo para o computador é resumido em cálculos. E é nisso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente vai dar os nossos fundamentos, tá bom? Como uma dica extra, né, para que vocês estudem em casa, né, um material auxiliar, eu separei esse link lá do Tech Dicas para vocês, bem bacana, que fala um pouco sobre as principais ferramentas, né, assim como as que eu já te mostrei, mas também tem outras máquinas que contribuíram muito para o crescimento da informática, para a sua função, como os cartões perfurados, que foi um pontapé inicial para a programação de computadores, e também tem um pouco da história mais a fundo da informática. Eu espero que vocês façam a leitura, vou deixar aqui na descrição do vídeo, e que vocês consigam aprender bastante com esses conteúdos que eu vou deixar aqui na descrição para vocês também, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem comentar aqui no vídeo, que vai ser um prazer muito grande ajudar vocês, tá bom? Essa é a nossa primeira aula do módulo de Introdução à Informática, a gente tem muito conteúdo para ver ainda e eu te espero nas próximas aulas, combinado? Não se esqueça de curtir esse vídeo, já deixa aqui o seu like nele e também se inscreva no nosso canal, tá bom? Isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!